Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar novamente sobre os filmes do Festival do Rio e eu quero conversar com vocês hoje sobre uma produção que fala sobre o filósofo grego, filósofo romano, tá, gente? Sêneca, tá? Interpretada pelo John Malkovich. Isso mesmo, né? Então você vai ter a chance de ver o João Malkovich fazendo o papel desse grande filósofo romano aí, o Sêneca, tá? E ele, só para a gente dar vamos dizer assim, uma ficha do Sêneca, o Sêneca é um senador romano, tá? Que ele acabou ficando como tutor de ninguém mais, ninguém menos do que o Nero, né? Quer dizer, o cara já estava a fim de arrumar uma confusão mesmo, né? Porque a gente sabe que o Nero nunca foi flor que se cheirasse, né? O cara era completamente maluco, né? O cara mandou botar fogo em Roma para poder buscar inspiração para uma poesia. O cara mandou matar a própria mãe. O cara fez horrores, cara. O cara fez horrores, entendeu? Ele foi uma pessoa extremamente cruel, tá? Uma pessoa extremamente enlouquecida, né? Que acabou, ninguém aguentava mais ele acabou sendo obrigado a se suicidar, inclusive, né? Mas enquanto ele estava mandando em Roma, né? Enquanto ele estava sendo o cão lá que chupava manga, tá? Ele tinha o Sêneca, vamos dizer assim, como tutor e conselheiro, né? E o Sêneca ele tinha, né, a mania, né, de fazer peças teatrais, né, que criticavam fortemente o próprio governo, o próprio Nero, né? E aí o Nero nunca, vamos dizer assim, ficou confortável, né, com os conselhos do Sêneca ali, né? Ele usou de todo o expediente da violência para manter o Sêneca sob controle, tá? Só que ele percebeu que ele tinha que matar o Sêneca, mandar matar o Sêneca, né, no caso, né? E aí ele escolheu ali um soldado romano extremamente cruel, extremamente ruim, né, no caso, que ficou incumbido de ir na casa do Sêneca dar a mensagem para ele de que ele tinha sido condenado à morte e ele tinha duas alternativas: ou se deixar matar por aquele soldado romano sob as ordens do Nero, o que seria uma coisa extremamente cruel, extremamente desagradável, ou ele mesmo morrer pelas próprias mãos, né? O nosso Sêneca ele vai começar, né, a parlamentar, né, que o negócio dele era falar, falar, falar. Aliás, ele falou. O filme inteiro foi um negócio que chegou às raias da irritação às vezes, né? E ele tinha esse dom, né, de irritar as pessoas, entendeu? Com a fala, com os discursos dele, né? Tinha essa coisa aí, né? Ninguém aguentava, né, ficar muito tempo do lado dele por causa da infinidade de discursos ali que ele fazia, que ele usava como uma estratégia até de sobrevivência, de se impor ali, né, perante aquela sociedade, né? As peças teatrais dele, né, eram cheias também de diálogos, né, sem falar que as peças eram também feitas de uma forma extremamente cruel, onde escravos, né, ele mata dois meninos negros e arranca a cabeça de um deles, né, para poder dar a peça, né, a inspiração, né, o teor de violência que a peça tentava passar, né, ao criticar, né, o governo do Nero, né, no caso, né? E aí ele vai começar a buscar subterfúgios, né, para ficar adiando a morte dele, né, adiando o momento derradeiro dele, que ele tinha que realmente se matar, né, e ele ficou adiando isso ao máximo, né, com uma série de convidados na casa dele. Alguns convidados, quando viram a situação, quiseram cair fora, né, quiseram abandonar o barco, né, que eram os espectadores da peça dele, aí foram violentamente destratados por ele, né? E alguns outros ficaram ali até o final, né? E a coisa era um negócio tão louco, tão vamos dizer assim, sem noção, tão surreal talvez, né? Que quando ele começou a encenar a morte dele, né? Quando ele começou a fazer uma encenação da morte dele, ele queria também que a esposa dele, muito mais jovem do que ele, se sacrificasse também. E ele começou a mandar que se cortasse as veias do corpo dele e se cortasse as veias da moça, né? Enquanto que a moça se esvaiu em sangue e entrou em choque, entendeu? Ele
por mais que ele fosse cortado, a hemorragia não acontecia, né? Então teve uma hora que os últimos convidados dele ficaram tão chocados com aquela encenação teatral que custaria a vida, né, da esposa mais jovem dele, né, no caso, e acabaram pegando a garota e levaram a garota embora para tentar salvar a vida dela ainda e deixar ele lá sozinho. E aí aquele soldado romano que tinha sido incumbido de matar ele, que voltaria ao amanhecer, né, ele volta durante a madrugada para matar ele. E aí o Sêneca começou a jogar discurso para cima dele, jogar discurso, e teve uma hora que até o próprio matador romano dele acabou não aguentando e falou: tá bom, eu te vejo pela manhã, fica aí, tá, e você vê o que tu faz aí. E aí ele acabou, já estava meio que agonizando ali, né? E ele falou, continuou a fazer discurso até o último momento derradeiro dele, onde ele morreu, né? E no final do filme aparece, né, esse soldado romano, ele acorda, ele vê que o Sêneca já está morto, coloca o corpo do Sêneca num burrinho e vai empurrando assim com o cavalo e ele vai embora, né? Então, quer dizer, é interessante a gente perceber, né, que o Sêneca queria deixar um legado do pensamento dele para a humanidade, de como viver, né, como viver de uma forma estoica, como você ter um bem viver, né, no caso, né? E vai ter uma hora que nas próprias interpretações dele, nas próprias falas dele, né, ele diz coisas que pareciam ser inclusive muito contemporâneas, né, como por exemplo que o mundo ia se arder em fogo, que o mundo ia se acabar em inundações, aquele negócio todo. E aí a gente vê imagens, né, contemporâneas de aquecimento global, você vê imagens contemporâneas de incêndios, né, que tem na natureza nos verões europeus, coisa e tal, né, de grandes queimadas, esse negócio todo, tá? E ali o filme ele faz essa ponte, né? Faz essa ponte entre o tempo, né, do Sêneca e o nosso tempo atual, né? Então você vê, por exemplo, um Nero às vezes de óculos escuros, ou você vê na hora que o corpo do Sêneca está sendo transportado, né, da casa dele para Roma, está passando o soldado romano lá com as linhas de transmissão de energia elétrica no fundo, né? E depois o corpo dele é enterrado numa vala comum, onde um trator joga, né, a terra em cima do corpo dele, né? E do lado tem um lixão, né? Então você tem como é que a gente pode falar, essas misturas entre o passado e o presente, né, aparecendo no filme também. É um filme interessante, é um filme onde você tem uma baita de uma interpretação do John Malkovich ali, né, no caso, né? Agora que o Seneca era um cara chato pra cacete, era, né? Ninguém aguentava ele, tá? E ele também era uma pessoa que a gente percebia que não era tão virtuosa assim, tá? Ele era um cara que às vezes se sentia numa espécie de arrogância, não se sentia numa arrogância, numa prepotência. Era um sujeito covarde, usava do discurso dele para tentar se safar de determinadas situações, mas chegou uma hora que realmente não deu. Ele acabou sendo, né? Ele acabou morrendo, né, no caso, porque ele tinha sido condenado à morte pelo Nero, acabou morrendo por causa disso. E também, né, depois você vê o fim, né, do Nero também, né? O ator que fez o Nero, inclusive, o fez muito bem, tá? Eu confesso a vocês que eu não guardei o nome do ator, tá? Mas vale a pena dar uma procurada nesse filme depois. Eu não sei se esse filme vai entrar em cartaz, que ele estava com legendagem eletrônica, tá? Mas vai ficar na filmografia do John Malkovich, vai estar lá no IMDb e de repente, sabe-se lá, né? Se futuramente a gente vai poder ter acesso a esse filme além do que já aconteceu no festival. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, até desejar uma vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí do Festival do Rio com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.